Classificado em primeiro lugar, o primeiro time a ser garantido nas oitavas de final. Mengão, após a vitória sobre o 3-1, né, que chocou a Europa, abalou as estruturas do futebol do velho continente. Agora mira, né, seu próximo adversário, seu próximo compromisso em Orlando, né, na Flórida, onde vai enfrentar a equipe americana, em tese a equipe local, a equipe Los Angeles FC. Felipe Luiz e companhia tem como meta o próximo desafio, preparar ainda mais a equipe para a fase de mata-mata, se precisar vai poupar alguns titulares, né, e também, quem sabe, aí fechar essa incrível campanha na fase de grupos com 9 pontos, 100% de aproveitamento, e aí fecharia com chave de ouro muito mais do que a gente gostaria, do que a gente estava esperando, não é mesmo? Então, para conferir essas outras informações, fique conosco até o final, tudo sobre essa preparação do Mengão para esse próximo compromisso. Saudações rubro-negras, fala aí galera do canal Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já peço aquela sua moral, se inscreva no canal quem não é inscrito, deixa aqui seu like, compartilhe nosso conteúdo, curta também, e vamos aqui falar sem delongas de Mengão. E aí, torcedor rubro-negro, tá felizinho, tá sorrindo de orelha a orelha, tá querendo falar de futebol com qualquer pessoa que passa na rua? Pois eu entendo perfeitamente o seu sentimento, porque é exatamente assim que eu também estou, e por isso, inclusive, estou com essa blusa aqui azul do Flamengo, como uma homenagem ao nosso ex-adversário agora, Chelsea, né? E uma homenagem também para dizer que está tudo azul no rubro-negro. Senhores, Flamengo vence o Chelsea por 3-1. Não é o foco deste vídeo, mas não poderia deixar de falar um pouco sobre essa incrível vitória rubro-negra. Nós fizemos aqui até o react, depois você pode acompanhar aqui depois que terminar este vídeo, tá? No nosso react desse jogo, foi um jogo emocionante, foi um jogo que teve de tudo. Teve expulsão, teve domínio rubro-negro, teve lance polêmico, teve virada de jogo, teve o jogador do banco saindo para fazer o gol, teve jogador cria, né, da base fazendo gol, enfim, foi um episódio completo. Teve recorde de audiência, recorde de público, tudo que você precisa para um grande espetáculo, e o Mengão conseguiu entregar e vai deixar assim a sua marca na Filadélfia, né, como eu já venho dizendo. Inclusive aí tem um vídeo do presidente Donald Trump que vai mudar agora o nome da cidade após essa passagem do rubro-negro para Filadélfia, né? Depois eu posto aqui para vocês este vídeo maravilhoso. Brincadeiras à parte, após essa grande vitória rubro-negra, uma vitória que abalou a Europa, né? Não estava esperando essa ascensão, e aí não só do rubro-negro, mas dos clubes brasileiros em especial, dos clubes sul-americanos, né? Numa forma mais ampla, e também daqueles clubes que não são do centro europeu, né? Começaram as desculpas. Uma coisa que eu tenho aprendido com esse Mundial é que existe gente parcial, gente apaixonada e desculpas e chororô no mundo inteiro e não só aqui no Brasil. Por óbvio, a gente já sabia isso, mas agora a gente está podendo acompanhar isso de mais perto. O Flamengo, após essa grande vitória por 3-1, não só conseguiu um grande objetivo, não só conseguiu um grande feito, mas como também garantiu a sua classificação para a próxima fase e garantiu o primeiro lugar, né? O que aconteceu? Após essa vitória do Flamengo, né, um pouco depois, o Esperance, que era o primeiro time da Tunísia, o Flamengo tinha enfrentado, jogou contra o Los Angeles, né, que é o próximo adversário do Flamengo, e com a vitória de 1-0, foi um jogo que também teve de tudo, teve gol anulado, teve pênalti que voltou atrás, teve pênalti perdido no último minuto da partida, também foi uma partida muito agitada. O time de Los Angeles não é uma equipe boba, não é uma equipe fraca, que o Flamengo, se chegar com esse sentimento de que vamos ganhar a qualquer momento, como o Flamengo já cometeu esse tipo de erro, dessa postura em outros momentos, com a equipe inferior tecnicamente, pode ser surpreendido, né? Fez um bom jogo a equipe de Los Angeles, a gente vai falar sobre ela contra o Chelsea, também fez uma boa partida contra a equipe da Tunísia, né? E talvez nenhum dos dois casos, aliás, nos dois casos poderia ter merecido uma melhor sorte no resultado final. Contudo, com essa vitória do time tunisiano sobre o time americano, tirou qualquer chance matemática do rubro-negro não classificar e não ser desbancado, ou ser desbancado da liderança do grupo D. Com isso, ao que tudo indica, o Flamengo deve evitar o Bayern de Munique na próxima fase, que seria o grande objetivo do Flamengo. Ainda não está definido o grupo C, o Bayern já está classificado, mas a posição do grupo, entre ser o primeiro ou ser o segundo, ainda vai depender dessa última rodada. A última rodada é essa que vai definir o adversário rubro-negro. Essa segunda vaga ainda vai ser disputada entre Benfica ou Boca Juniors, né? E até mesmo o próprio Bayern pode ser o adversário do Flamengo nas oitavas, e vamos torcer para que isso não aconteça, pelo menos não nesse momento das oitavas, né? Deixa aqui a sua opinião, inclusive, vocês preferem enfrentar quais essas três equipes na próxima fase. Eu, particularmente, numa primeira avaliação, sem muita análise de momento, eu preferia pegar o Benfica. Eu acho que pode ser um jogo que encaixa melhor com o jogo do Flamengo. É uma equipe mais fraca do que o Bayern tecnicamente,
né? Não é tão forte quanto a equipe alemã, melhor que do Boca Juniors, na minha opinião. Contudo, é uma equipe que eu acho que o Flamengo pode competir melhor. O time do Boca Juniors, apesar de hoje ser uma equipe mais fraca do que já foi em outros momentos, ainda é uma equipe com muita tradição, com muita camisa, com muita torcida, uma equipe catimbeira que joga a lá sul-americano, Libertadores, se precisar vai fazer provocação, vai fazer cera e tudo mais, e eu prefiro, vai bater se for preciso, né? Eu preferia que o Flamengo evitasse esse tipo de confronto nesse momento, mas é aquela questão, quem quer ser campeão, quem quer ganhar, não pode escolher seu adversário. Então, rapidamente após essa vitória, o Flamengo ganhou uma folga no sábado, né? Até de forma merecida para os jogadores, uma vez que seja um dia só de folga. Alguns jogadores foram rever sua família, passaram dias com familiares, outros viajaram para Nova York, foram fazer algum turismo, né, no país e retomaram as atividades no domingo, né, no dia 22, domingo, ainda em Atlantic City, né, na mesma sede que o Flamengo tem ficado nesses primeiros dias de Mundial. Vai fazer o treino hoje, segunda-feira agora de manhã, e na parte da tarde o Flamengo segue, essa é a logística, rumo a Orlando, rumo à Flórida, onde vai jogar o seu último jogo, a sua última partida, justamente contra a equipe americana. A preocupação do Felipe Luiz, da comissão técnica, né, no sentido de evitar alguns desgastes, evitar uma carga desnecessariamente maior, uma vez que já está classificado, e prejudicar a equipe para a próxima fase, que seria o mata-mata nas oitavas. Então, tudo indica que o Felipe Luiz pode vir a poupar algumas peças, e aí vai ter um ponto a ser discutido, quem é contra, quem é a favor, né? Mas tudo isso indica que, até pelos treinos, que ele já vem fazendo isso. Então o Gerson e o Ayrton Lucas foram duas figuras que não estiveram ali fazendo os mesmos exercícios, a mesma programação do que os seus companheiros, porque o entendimento dele, os dois jogaram os dois jogos, né? E se desgastaram bastante e foram peças importantes nesses dois jogos. E também De La Cruz, que já está clinicamente liberado para jogar, esteve, se não me engano, relacionado contra o Chelsea, mas ainda não é certo a sua escalação, não é certo ainda que ele vá para o jogo, porque se recupera de uma questão no joelho, né, mais grave um pouco, e infelizmente o De La Cruz vem nesses altos e baixos com relação à questão assim de estar 100% fisicamente e clinicamente, e pode ser que mais uma vez desfalque o Flamengo. Eu torço para que ele esteja disponível, que ele esteja bem, que ele jogue essa partida, até porque é um excelente jogador, foi um grande investimento do Flamengo, e eu acho que ele tem muita qualidade também. E considerando a iminente perda do Gerson, a gente vai precisar de um jogador como ele, que também é polivalente, que também pode fazer algumas funções e é um jogador muito vertical, que acelera muito o jogo, que é mais ou menos um contraste com o Gerson, que é de travar mais o jogo, segurar mais a bola, segurar o adversário e pensar um pouco mais o jogo, né? A gente vai perder uma peça importante como o Gerson, mas De La Cruz pode sim aproveitar, entre aspas, esse espaço para poder mostrar ainda mais o seu futebol. Ainda pensando na fase do mata-mata, uma outra questão aí que o Flamengo está, e a comissão técnica está preocupado, é com a questão justamente dos cartões amarelos. Segundo as regras da competição, 2 cartões amarelos já suspendem o jogador do próximo jogo e, se eu não me engano, só se zera esses cartões, né, ou seja, esse único cartão na fase das semifinais. Então a comissão técnica está atenta para não perder essas peças importantes para as oitavas já no primeiro jogo decisivo. Então pode ser que ele poupe alguns jogadores como Bruno Henrique, Gerson, como já foi falado, Plata, que também tomou um cartão bobo, e até o Pulgar. Contudo, na minha opinião, se ele tirar esses 4 jogadores de uma vez, ou melhor, os 3 últimos, né, que eu falei, Gerson, Plata e Pulgar, porque são partes da espinha aí do Flamengo, são partes do time titular, considerado titular, eu acho que o Flamengo perde muito em qualidade. Então não sei se é a melhor decisão que o Felipe Luiz e a sua comissão têm a fazer neste momento, mas o fato é que eles estão avaliando essa questão também, visando aí as oitavas de final, que é um jogo decisivo, né? Mata-mata, perdeu, infelizmente voltará para casa. Galera, então falando um pouco sobre Los Angeles, adversário do Flamengo, né? A equipe americana foi fundada tem pouco tempo, claro, né? Esse crescimento, essa ascensão do futebol, da estruturação do futebol nos Estados Unidos é algo recente. A equipe foi fundada em 2014, né? Mas mesmo assim já conquistou alguns títulos importantes e vem para esse Mundial, vem para essa próxima temporada com um elenco renovado e bastante competitivo, né? Foi a última equipe a se classificar para o Mundial, até por conta daquela confusão da equipe mexicana do León e do Pachuca, né? E aí acabou sendo a FIFA sacando o León da competição e fazendo um encontro entre o América do México e a equipe americana, né? Um único jogo para definir quem iria pegar essa vaga do León e assim finalizar o grupo do Flamengo. E acabou o Los Angeles surpreendendo, né? Conseguindo buscar um empate nesse confronto no final da partida, levou o jogo para a prorrogação e ainda na prorrogação, com um gol do franco-gabonês Denis Bouanga,
né, que é um bom atacante, um atacante rápido, a jovem, né, o time conseguiu se classificar, esse grande feito para o Mundial, né, mas a equipe americana, já também conhecida como os Falcons, né, The Falcons, conseguiu já alguns títulos importantes, como a própria MLS de 2022, US Open Cup de 2024, duas Supporters Shield, que é alguma Copa deles lá, 2019 2022, além da própria CONCACAF, da região, né, da Champions League da CONCACAF, que também já conquistada pelos americanos. E aí os três destaques que eu queria dar para essa equipe, né, que vai enfrentar o Flamengo, é o goleiro, os dois campeões mundiais franceses, né, o Lloris e o próprio Giroud, né, o atacante Giroud, e esse Denis Bouanga, que eu já falei, franco-gabonês, que é um atacante rápido, atacante jovem, de muita força física. O Flamengo tem que ficar ligado com esse jogador. Como eu falava, eu assisti tanto a partida contra o Chelsea, do LA, e não consegui assistir, mas vi uma espécie de compacto no jogo deles contra a equipe da Tunísia. Né? A equipe da Tunísia ganhou por 1-0, mas não foi um jogo fácil, não. A equipe americana teve 2 gols anulados, ainda perdeu um pênalti no último minuto, né, que seria o gol de empate, e aí mudaria um pouco o destino desse grupo. Né? Não foi um jogo fácil. Teve também pênalti para a equipe da Tunísia, que no VAR depois voltou atrás, o jogador de fato tinha se jogado. Então foi um jogo de muitas trocas de lá e cá, bola na trave, jogadores que chegaram dos dois lados, de cara para o gol para fazer, perderam, né, os goleiros defenderam, foram bens. E o goleiro, inclusive, Lloris é um belo goleiro, né, um goleiro que já está mais final de carreira, mas a gente sabe do potencial dele, um goleiro que jogou 2 finais de Copa do Mundo. Então o Flamengo não pode achar que vai enfrentar uma equipe amadora, como se diz, né? Uma equipe que não tem tradição, realmente ela não tem uma tradição muito grande, mas não quer dizer que seus jogadores não sejam jogadores experientes, não sejam jogadores competitivos. Em que pese a equipe americana não ter conseguido nenhum ponto na competição, já está eliminado. Não acho que eles venham fazer um jogo só para cumprir tabela, né? Eles vão querer de repente se despedir aí por cima, né, com a sua torcida, apesar de estar jogando em outro estado. Mas o Flamengo tem que ficar ligado, levar tão a sério, assim como levou a sua estreia, e claro, o jogo contra os ingleses do Chelsea, para o Flamengo sair vencedor deste confronto e não ser surpreendido, não passar dificuldades. Galera, então aí para quem vai querer assistir esse jogo, não perca aí, anote na sua agenda, é amanhã, terça-feira, dia 24 de junho, né, a terceira rodada da fase de grupos desse Mundial, Flamengo e Los Angeles, às 22 horas, né, no horário de Brasília, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. E aí a transmissão ao vivo da Rede Globo, novamente, e a Sport TV, né, do mesmo grupo, e também a Cazé TV, que vem fazendo a cobertura aí completa de todos os jogos dessa Copa. Até este momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem ainda estabelecido a arbitragem para esse jogo, né? Se por um acaso na hora da edição, antes de postar, eu tivesse informação, ainda coloco aqui neste momento quem será aí, quais os árbitros serão escalados para essa partida. De qualquer forma, as prováveis escalações aí de Flamengo e Los Angeles serão: Los Angeles, Lohri no gol, Sérgio Palência, né, o cabeludão, se eu não me engano, Long, Segura e Hollingshead. Acho que o nome é esse. Igor Jesus, né, conhecido aí, prata da casa do Flamengo. Tillman e Delgado. Bouanga, como já falei, Giroud e Martinez. É um ataque até com bastante capacidade. E o técnico é o Steve Gerundolo. Já a escalação do Flamengo, como falado no início do vídeo, dependerá muito dessa avaliação da comissão técnica, do ponto de vista físico e clínico, e também da questão de alerta para os cartões amarelos. Contudo, né, uma provável escalação do Flamengo seria Rossi no gol, Wesley ou Varela, né, de saída. Léo Ortiz deve voltar para a equipe, assim como Léo Pereira será mantido. Alexandro deve ter uma oportunidade na lateral esquerda, o que já indicaria essa poupada aí, essa preservação do Ayrton Lucas. Pulgar, mesmo com essa questão do cartão. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta não deve mudar muita coisa. Gerson pode ser o meio de campo do Flamengo. Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata, né, fazendo aí esse papel de talvez de principal referência lá na frente. E o técnico, claro, é o nosso Felipe Luiz. Galera, então essas aí são as informações da preparação rubro-negra e logística rubro-negra para esse próximo confronto, esse próximo compromisso, onde o Flamengo tem tudo para fechar com chave de ouro essa fase de grupos com 100% de aproveitamento. Claro que o foco principal era no jogo contra o Chelsea, a gente conseguiu esse objetivo e conseguiu com maestria, conseguiu com imponência, conseguiu com intensidade. E a gente espera que o Flamengo leve a mesma seriedade para esse próximo confronto para poder garantir essa vitória. Agradeço a você que ficou aqui até este momento, peço mais uma vez que se inscreva no canal, curta, compartilhe nosso conteúdo, divulga aí para os seus amigos, né, rubro-negros, até que não é rubro-negros também. E não se esqueça,
às 10 horas, horário de Brasília, este encontro vai acontecer em Orlando, na Flórida. E se Deus quiser, vai dar mais uma vez, ó, um Mengão na cabeça. Senhores, até o próximo vídeo. Valeu!